Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal Anime Instante e hoje trago para vocês a nossa vídeo opinião, primeiro Book Crush desse ano de 2018 e eu tô completamente fascinado por esse livro. Eu acabei ele ontem e eu já vim correndo para gravar a vídeo opinião para vocês, porque eu quero muito conversar sobre ele. Eu estou falando sobre A Melodia Feroz da Victoria Schwab, lançado por aqui pela editora seguinte, e o primeiro volume da duologia O Monstro da Violência. Quem me acompanha sabe que eu tinha um pouco de medo com relação ao hype em cima da Victoria Schwab, mas esse livro foi uma grata surpresa, apesar dos perrengues que eu passei no meio do caminho. Mas espero de verdade que vocês gostem do vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, vamos começar pela parte mais complicadinha desse vídeo, que vai ser justamente explicar para vocês um pouco da história de A Melodia Feroz da Victoria Schwab. No universo construído pela autora, nós vamos ser inseridos no cotidiano dessa cidade, conhecida como Veracidade, que é basicamente uma cidade-estado, e nos Estados Unidos que sofreu as consequências da guerra no Vietnã. E a cidade de Veracidade está enfrentando um problema gravíssimo de violência. A violência se transformou absurda. Tão absurda que o próprio ato de violência em si está gerando mais violência. Ou seja, cada vez que alguém comete um ato de violência, monstros surgem na cidade, gerando mais violência nela. Quando esse ato de violência contra esse crime não envolve morte, surgem os Corçais, que são basicamente sombras carnívoras que devoram seres humanos vivos. O ato de violência gerou morte. Desse ato surge os Maokais. Os Maokais, eles são monstros humanoides que se alimentam do sangue humano e que também tem uma característica bem noturna, assim como os Corçais. E por último, nós temos os Sunais. Os Sunais, eles surgem de grandes chacinas e eles se alimentam da alma dos seres humanos através das músicas que eles produzem. Devido a esse cataclisma que é o surgimento desses monstros na cidade da Veracidade, duas famílias muito poderosas meio que tentam lutar das suas formas e isso gera uma guerra entre ambos. Do lado nós temos os Flying, que é essa família muito rica e que quer montar um exército para combater essas criaturas malignas. E do outro lado nós temos os Harker, que são basicamente criminosos, são mafiosos. E eles querem combater os monstros de uma forma um tanto quanto não ortodoxa, já que eles transformam os Corçais e os Maokais em aliados. Depois de muito tempo de conflito entre essas duas famílias, eles meio que dividem a cidade em si. Os Flying cuidam da região sul da cidade, combatendo os monstros com o exército que eles criaram. E os Harker cuidam do lado norte. Existe toda essa sensação de falsa segurança proporcionado pelo Callum Harker, é que quem paga para ele uma espécie de mensalidade, por assim dizer, ganha meio que um acordo de não ser atacado pelos monstros da cidade. Apesar de haver esse acordo entre as duas famílias, a tensão entre elas é muito grande e no momento está muito grande, porque os monstros em si não estão mais tão postos a aceitarem nem mesmo os mandos e desmandos do Callum Harker. E quando a história vai começar, a filha do Callum Harker está voltando para a cidade e ela quer ficar próxima ao pai, ela quer provar ao pai, mostrar que ela é digna da família. E isso meio que acende, sabe, as antenas da família Fly. Vem isso uma oportunidade de barganha. Então, eles vão fazer com que o August, que é basicamente o filho mais novo da família, filtre na escola onde a Kate, a filha do Callum, está ingressando assim que ela chega na cidade para ficar próximo a ela e que qualquer passo em falso do Callum Harker, eles possam ter a barganha de estarem com a filha dele. Só que August não é um garoto normal. August é um Sunai criado como filho dos Flynn. Assim como os dois irmãos mais velhos deles, também são os dois únicos Sunais que surgiram dessa onda catastrófica de violência da cidade de Veracidade. E ele não se aceita como monstro, ele tem muitos problemas por ser esse monstro que ele é. E a partir desse ponto, dos dois estudando na mesma escola e do August tentando criar um laço de amizade com a Kate, que nós vamos começar a história de A Melodia Feroz da Victoria Schwab. Enfim, eu sei que parece que eu falei muita coisa sobre a história de A Melodia Feroz, mas acredita em mim, isso não é nem um terço do que a Victoria Schwab desenvolveu aqui. Porque eu acho que o ponto principal que me fascinou tanto com relação a essa história e a essa duologia em si é a construção de mundo que ela tem.
A Victoria Schwab traz essa ideia de violência gera violência e coloca na prática, transforma em uma fantasia. E isso foi simplesmente fantástico. Ela não traz apenas para um contexto contemporâneo, ela cria todo um novo contexto contemporâneo. E entender essa mitologia sobre corçais, maocais e sinais é totalmente refrescante, mesmo que não tenha sido a coisa mais fácil do mundo, porque não vou mentir para vocês, não foi a coisa mais fácil do mundo. Os capítulos eles são narrados pelo ponto de vista tanto do August quanto da Kate, mas eles são narrados em terceira pessoa. E se você pensa que, vai rolar o romance, ao menos em A Melodia Feroz, não, isso não acontece. O relacionamento que eles desenvolvem é muito mais de parceria, por assim dizer, que um relacionamento amoroso. Isso pode mudar no segundo volume? Pode, mas também pode não mudar. E eu acho que essa sensação de que eles podem ser um casal, mas também podem só ser só amigos, é muito gostosa. E geralmente a gente não encontra isso nos livros. Apesar da sinopse parecer que toda a trama vai acontecer de fato nessa escola, onde tanto o August quanto a Kate vão estar inseridos, e de muita gente comentar sobre isso, acreditem em mim, isso só é o começo da história. Muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer e não, vai deixar totalmente por fora dessa trama escolar, por assim dizer, e até na parte onde a escola de fato é o cenário que une os dois, a dinâmica que a Victoria Schwab coloca aqui não é a que a gente está tão acostumado a ler nos livros jovem adultos. Os dois lados da cidade são completamente diferentes. Os lados dos Flying, que seriam a família mais justa, é um cenário de guerra total, um cenário de medo. Enquanto isso, o cenário da família mafiosa, da família criminosa, é uma classe média alta. Existe essa sensação de segurança, os metrôs ainda funcionam. Então é interessante ver como é que a Victoria Schwab vai inserindo nem tudo o que parece é, e ela brinca muito com isso o tempo todo. Nem tudo o que parece de fato é. Quando a dinâmica entre a Kate e o August os obrigam a seguirem para esse rumo da história, eu não conseguia parar. De fato, eu devorei o livro nessa parte. E foi assim que me roubou completamente. E eu fiquei completamente cativado por eles. E, enfim, o livro acabou sendo lançado ao termo de Book Crush, é o nosso primeiro favorito de 2018. Então, eu não vou mentir pra vocês. Me inserir na história de A Melodia Feroz foi um pouco difícil. Demorou um pouco assim. Eu fiquei um pouco cansado. Fiquei. Nós simplesmente somos jogados nesse universo que a Victoria Schwab construiu. Existem muitos pequenos detalhes pra gente entender. E a gente só vai entender no decorrer do caminho. O livro só vai te dar aquela sensação de que você, enfim, está habituado ali com toda a construção de mundo que a Victoria Schwab trouxe lá pela página 150. Então, num primeiro momento, teve aquela pontinha, sabe, de decepção. Eu falo assim, caramba, eu não tô entendendo nada, o que tá acontecendo? A cada página surge uma nova informação, parece que eu não tô visualizando tudo da forma correta, só que chega esse momento. E aí, quando chega, o livro não para. Aliado a esse travamento inicial que a Melodia Feroz pode trazer, nós temos os dois pontos de vista. Eu me identifiquei com August assim. Ele é meio sonso, ele é meio boboca no começo? Sim, talvez eu tenha me identificado, talvez. Mas no decorrer dos capítulos, nós vamos conhecendo mais do August. Mesmo assim, desde a primeira vez que ele aparece, ele é um personagem carismático, mesmo sendo um monstro assassino. Mas aí temos a Kate. A Kate, que é filha do Callum Harker, que é esse criminoso, quer se provar, quer mostrar que tem o sangue da família correndo nas teias dela. E sim, ela vai parecer forçada num primeiro momento. Não vou negar, eu achei ela muito, muito, muito forçada no começo do livro. Justamente por essa necessidade cretina dela de querer ser a badass, a mais fodona de todas. Entretanto, assim como o próprio universo, a Kate vai te surpreendendo no decorrer das páginas, vai te surpreendendo no decorrer dos capítulos, já mostrando outros lados que ela não mostrava no começo. Enquanto eu estava odiando a Kate assim que ela apareceu, no final eu já estava completamente apegado a ela e com medo do que poderia acontecer com ela. Talvez, só talvez, eu tivesse transformado os dois pontos de vista, tanto da Kate quanto do August, em uma narração em primeira pessoa, porque apesar do livro ser narrado em terceira pessoa, a gente só vai acompanhar os pontos
pontos de vista dos dois. Então, assim, isso no começo vai causar um certo afastamento entre o leitor e o livro. Vai sim. Mas talvez, só talvez, seja a forma como ela escreva. Então, né, isso não é exatamente um problema, é só uma forma do que eu prefiro. Eu acho que eu preferia que a história fosse narrada em primeira pessoa do que em terceira, porque se fosse em primeira pessoa eu teria, sabe, sido pego muito mais rápido. Eu acho que eu teria lido muito mais rápido o que aconteceu com eles, mas, como eu disse para vocês, isso é um problema estritamente inicial. E quando chega o momento de partida de verdade da história, é só recompensa. E por isso eu dei 5 estrelas e favoritei a Melodia Feroz, porque o final, o ritmo que ela deu, as reviravoltas que ela trouxe, os caminhos que os personagens percorreram, todas as analogias de violência que ela vai trazer aqui foi simplesmente fantástico. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso melhor e o nosso pior do primeiro volume da duologia Monstro da Violência, da Victoria Schwab. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, clique aqui embaixo no gostei, compartilhe nas suas redes sociais, porque já está ajudando bastante ao canal e a pessoa que nos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se torne Book Crush e seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o perfil para o Goodreads e também o link de compra de A Melodia Feroz lá na Amazon. Vocês comprando através do link da minha estante, vocês vão estar ajudando o canal com uma pequena comissão e sem precisar pagar mais nada além por isso. Enfim, vocês já leram A Melodia Feroz, vocês pretendem ler A Melodia Feroz, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar conversar sobre esse livro com vocês. Você aqui foi Henrique Neto para mais um melhor e pior do Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.